Bem, nessa aula de hoje a gente vai estudar posições relativas entre duas retas. Para a gente estudar as posições relativas entre duas retas, é bom que a gente relembre algumas coisas sobre o sistema de dupla projeção, ou sistema mongiano. Por exemplo, um ponto tem sempre suas duas projeções, a vertical e a horizontal, ligadas por uma mesma linha de chamada que é perpendicular à linha de terra. Então vamos observar aqui. Se a gente tem aqui um plano horizontal, aqui tem um plano horizontal, pode ser chamado de π, e a gente tem aqui um plano vertical, que a gente chama de π', e a gente tem aqui a projeção de um ponto, a projeção à linha do ponto A, que está no espaço. Vamos desenhar aqui essa linha, que é chamada de linha de chamada, que é perpendicular à linha de terra, e essa daqui também, em perspectiva, ela é perpendicular à linha de terra, que vem até a projeção horizontal do ponto, que é chamado de A maiúsculo. E o ponto propriamente dito, que está aqui no espaço, a gente vai chamar de A entre parênteses, porque é a representação de um ponto quando ele está no espaço. Então você veja, essas duas linhas aqui, ó, essa que vem de A até a linha de terra, de A' até a linha de terra, e esta que vem de A até a linha de terra, essas duas linhas têm o nome de linhas de chamada. E quando a gente faz o rebatimento desse plano π sobre o plano vertical, para planificar isso aqui que está em perspectiva, representando uma em terceira dimensão, a gente rebate ele sobre o plano π para planificar ele e conduzir a épora. Então esse plano aqui, ele vai girar nessa posição aqui, e tudo que está aqui também gira. Então essa projeção gira e essa linha de chamada também gira. Quando ela gira, ela se torna aqui como uma linha vertical, totalmente perpendicular à linha de terra, e esse ponto e essa projeção do ponto A vem para cá. E daí a gente vai gerar uma épora, que é a gente representar a épora aqui com a linha, uma reta horizontal, com esses dois tracinhos aqui embaixo, representando a linha de terra. O ponto A, linha, que é a representação de sua projeção vertical, está aqui, e a gente desce então uma linha perpendicular à linha de terra até o ponto, até a projeção do ponto A. E aí a gente sai dessa representação aqui em terceira dimensão, que é só para a gente compreender no espaço como é que a coisa se comporta, e vem para um sistema de representação plano, que é o sistema mongiano de representação em épora. Então, o que eu estava dizendo, um ponto tem sempre as suas duas projeções, a vertical e a horizontal, ligadas por uma linha que a gente chama de linha de chamada, que é perpendicular à linha de terra. Então a gente não poderia ter jamais uma linha de chamada inclinada, por exemplo, assim, e ter uma projeção aqui e outra aqui. No sistema mongiano isso não é possível. Aí nesse caso já seriam projeções de dois pontos distintos, porque ele tem que ter sempre essa linha de chamada perpendicular à linha de terra.
Isso é uma coisa que a gente precisa relembrar antes de começar a estudar as posições relativas entre duas retas. Já essa linha aqui, que é perpendicular ao plano onde está a sua projeção, que vai do ponto A no espaço até a sua projeção, no caso aqui a projeção vertical, essa linha é chamada de linha projetante. Vamos lembrar outra coisa. Agora sobre a relação entre pontos e plano, e entre retas e plano. A gente sabe o seguinte, que três pontos não colineares, como esses três aqui, eles dão origem a um plano. Quando a gente liga os três pontos, não importa a posição que eles estejam no espaço, eles dão origem a um plano. Por exemplo, nós temos aqui o ponto A, se eu tivesse aqui um ponto B no espaço e um ponto C no espaço, se eu ligasse os três pontos, eu estaria dando origem a um plano. Observem que dois pontos dão origem a uma reta. Mas se eu coloco um terceiro plano que não está sobre essa reta, eu dou origem a um plano. Então, esta questão da formação de um plano a partir de três pontos é outra coisa, é outro conceito que a gente precisa ter para poder estudar as posições relativas entre duas retas. Da mesma forma, se a gente tiver aqui uma reta qualquer, com um segmento de reta AB, e um ponto não pertencente a esta reta, a gente forma também um plano. A gente dá origem a um plano. Um plano também pode ser originado a partir de uma reta e outro plano. Por exemplo, temos aqui no espaço esse plano e temos aqui essa reta. Então, a projeção dessa reta nesse plano, no caso, esse segmento de reta formado pelos pontos AB, eles terão aqui nesse plano a projeção. Aqui esse AB está no espaço e aqui nós temos a B no plano de projeção horizontal. Observem que essas duas retas formadas, uma pela reta propriamente dita e outra pela projeção da reta no plano horizontal π, eles também dão origem a um plano. E se a gente colocar aqui um plano vertical e observar também a projeção dessa reta nesse plano vertical, no caso A' e B', também observem que vai se formar aqui um plano. Então, isso é outra coisa que é importante a gente lembrar antes de estudar as relações entre duas retas a partir de suas posições. É que uma reta no espaço, quando projetada num plano, ela forma um plano entre a reta propriamente dita e a sua projeção. Aqui no caso ela forma dois planos. Lógico que há exceções. Por exemplo, se a reta for uma reta perpendicular a um determinado plano, digamos aqui no plano horizontal, a projeção dela nesse plano vai ser um ponto, né? Então, nesse caso, a gente não vai ter aqui entre a reta e o plano
onde ela se projeta, um outro plano. Teremos uma reta, na verdade, uma reta projetante, e a projeção dessa reta se transforma num ponto quando ela é perpendicular a esse plano. Agora vamos ver o caso de duas retas. Duas retas também podem dar origem a um plano. Observe, duas retas no espaço. Se eu ligar aqui a extremidade de uma com a extremidade da outra, a gente forma um plano. Mas no caso de duas retas, elas podem ou não formar um plano. E elas só formam um plano em dois casos. O primeiro caso é se elas concorrerem em um determinado ponto e único ponto. Observe se eu prolongo essas retas aqui, elas se encontram nesse ponto. Então elas formam um plano porque elas se encontram, digamos aqui a reta AB e a reta AC. Elas se encontram num ponto, se cruzam, então elas são coplanares, elas pertencem ao mesmo plano. Existe um outro caso também de retas coplanares, quer dizer, de retas que podem dar origem a um plano. É o caso das retas paralelas. Se eu tenho aqui duas retas paralelas, essas retas também podem dar origem a um plano. Quando duas retas não se relacionam dessa forma, quando elas não têm um ponto em comum e quando elas não são paralelas, aí neste caso elas não formam um plano. Vamos observar aqui com o exemplo desses dois palitos, e a gente vai aqui fazer de conta que eles são duas retas. Então observe. Nesse caso nós temos duas retas paralelas e elas estão no mesmo plano. Se for o caso delas se cortarem em um único ponto, nesse caso aqui, elas continuam pertencendo a esse plano. Digamos que o plano seja esse plano horizontal aqui da mesa. Porém, se eu levanto uma delas e uma delas sai do plano, elas deixam de ser coplanares. Então elas não são de maneira nenhuma paralela, porque uma reta só pode ser paralela a outra se pertencerem ao mesmo plano. E elas também não são concorrentes, porque para serem concorrentes elas têm que ter um ponto em comum e pertencerem ao mesmo plano. A gente chama de concorrente porque elas concorrem num determinado ponto. Mas se elas pertencem a planos diferentes, que é o caso dessas aqui, observe que eu levantei essa daqui, ela não pertence mais àquele plano, então ela não é concorrente, não é paralela. Nesse caso a gente chama ela de reversa. Elas são reversas entre si, porque não pertencem ao mesmo plano. Então, basicamente, entre duas retas, só existem essas três posições relativas. Duas, no caso de estarem no mesmo plano, elas podem ser paralelas ou concorrentes. E elas também, se não pertencerem ao mesmo plano, no caso, elas serão chamadas reversas, porque entre elas não é possível se formar um plano. Então, depois de relembrar aqueles aspectos do sistema de dupla projeção, de representação em dupla projeção, a gente viu aqui, no caso com essas retas, com esses palitos representando retas, basicamente a teoria sobre posições relativas
entre duas retas.